Pensar agro do campo à cidade para você, hoje para tratar de um assunto muito importante para o agronegócio e também informação para a sociedade. Em relação à política pública e às oportunidades do mercado financeiro e mercado de capitais para a cadeia produtiva do agronegócio. E para isso, está aqui conosco Renato Buranello, advogado, doutor e mestre em Direito Comercial pela PUC, sócio da VBSO Advogados, coordenador do curso de Direito do Agronegócio do ISP, vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, sócio fundador e diretor do Instituto Brasileiro do Direito do Agronegócio, IBDA, autor de vários livros no agronegócio, reconhecido como altamente especializado em temas de agronegócio, principalmente publicações e rankings jurídicos, considerado um líder na assessoria a clientes da cadeia agroindustrial e do mercado financeiro e de capitais. Dr. Renato Buranello, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Pensar Agro para transmitir à sociedade e a toda a cadeia produtiva do agronegócio a respeito de um tema tão importante. Qual a importância da política pública como indutor do agronegócio? Primeiro, obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui com você, poder falar um pouquinho do setor e desse contexto, né, político e também de financiamento para as cadeias agroindustriais. A gente sabe que o Estado tem um papel relevante nesse setor, né? Quando a gente fala de produção de alimentos, bioenergia, é claro que está ali na Constituição, né, um incentivo à atividade, do ponto de vista de Estado, né, buscando elementos que possam compor, favorecer os negócios, né, e melhorar esse ambiente, é extremamente importante. No outro contexto de política pública, é também muito relevante o planejamento. Essa atividade é uma atividade, né, recorrente, ela tem hoje 2, às vezes 3 safras no mesmo ano, né? Nós dependemos de um contexto global de precificação, de demanda, oferta. Isso tudo realmente precisa passar pelo Estado para que ele possa direcionar, alimentar a eficiência do setor e dar aquelas distorções um remédio adequado, uma correção adequada. Perfeito, perfeito. E o que nós observamos é que essas políticas, principalmente para plano safra, ela é feita, dá a sensação de que ela é feita da última hora. O produtor rural não tem o tempo suficiente para fazer o seu planejamento, se ele vai obter o financiamento ou não. E muitas vezes ele faz todo o processo para obter esse financiamento e acaba colhendo e não tem nem resposta. Você tem razão, né? O que a gente acabou de falar é o plano, é o objetivo, é onde nós gostaríamos de estar, mas nem sempre a gente consegue, de fato, atender com as políticas públicas atuais esse contexto, né, de abrangência e também de melhor momento, de oportunidade, de conveniência desses programas, né, de Estado para o agronegócio. É importante também te dizer, né, a política agrícola é importante em todos os países produtores, né? Não é uma coisa brasileira, quer dizer, é um setor que demanda políticas e atenção do Estado. Então, quando você compara lá fora e olha no Brasil, né, você realmente vê, muito bem colocado na questão, que o Brasil trabalha ano a ano, safra a safra. Né? Se você pegar a política agrícola americana, ela trabalha 10 anos, então é muito diferente. Você imagina planejamento de 10 anos. Aí é planejamento. Aí é planejamento. É um sonho. Mas olha lá, eu pensei em triângulo, né? Se você puder 3 anos de preparação, de planejamento, a gente já teria uma política plurianual, não tão longa, mas que pudesse realmente, né, fomentar o melhor planejamento do produtor rural. Perfeito. Né? Hoje é muito carente, a gente sente que chega atrasado, né? E muitas vezes é insuficiente para aquilo que se propõe. 10 anos.
observa que passa a ser uma política pública, a necessidade de ser uma política pública do Estado e não de governo. O que muitas vezes pode estar pecando é justamente porque sai governo e entra governo, adota uma determinada política pública a respeito de financiamento para a lavoura, para o agronegócio e agricultura familiar. Você também tem toda a razão, né? Eu acho que a gente realmente está pensando em ciclos curtos que está ligado a governo, né? E a gente deveria, de fato, né, colocar isso acima de qualquer questão governamental. É uma questão de Estado, né? Quando você fala hoje, de novo, de segurança alimentar, produção de alimentos, né, abastecimento de mercado interno e exportação de excedentes, você realmente deveria ter um planejamento de longo e olhando o Estado. Quer dizer, se o governo vai sair ou vai entrar um novo, a política está ali. Tem que O permanecer. desenho está feito. Exatamente. Né? Você tem mais estabilidade aos negócios, você tem um planejamento, portanto, muito melhor trabalhar. Aqui no Brasil ainda peca essa questão política. Você vê, nós estamos passando por uma transição do governo e várias mudanças têm vindo aí conjuntamente a mudança, essa transição agora, e que, de certa forma, sim, atrasa programas, né? Coloca dentro de um outro contexto que pode realmente, de certa forma, gerar uma desatenção ou um mau atendimento das políticas necessárias ao setor. E o agronegócio não é uma atividade tão pequena. É significativa. No estado de Mato Grosso, ultrapassa 54% do PIB. A nível nacional, nós ultrapassamos 30%. Então, o foco que é dado à importância de um planejamento anual e que não consegue, ano a ano ali, ficar mexendo na LDO, arrumando dinheiro aqui, puxando de um lugar para outro, compondo com o Congresso Nacional, isso deveria ter superado há muitos anos. Como que, sobre a visão de segurança jurídica, como, na tua opinião, como que isso abala a cadeia produtiva do agronegócio? Então, essa falta de planejamento de longo prazo faz com que a gente acabe trabalhando os incêndios que ocorrem, né? E não trabalhando de forma planejada, antevendo situações, né? Então, quando você fala em comercialização, oferta-demanda, precificação, mercados globais, as influências internacionais sobre o setor, você, de fato, aqui dá remédio à dor e não planeja para situações que possam vir, né? Isso realmente, para os negócios, é bastante complicado, né? Você vê a questão de guerra, Ucrânia-Rússia, a questão de fertilizantes, afetou o Brasil, né? Você vê questões agora também relacionadas à demanda, né, internacional de grãos, afeta o Brasil. Tudo isso, a questão do mercado americano também, tudo isso vem afetando o Brasil. Eu acho que esse contexto, realmente, sendo melhor trabalhado, vai pacificar os negócios do ponto de vista de mercado interno, né, e dando maior segurança aos agentes econômicos que aqui atuam. Né? Então, realmente precisamos mudar uma ótica de curto prazo e atendendo, de certa forma, questões muito pontuais, ao contrário, a pensar uma política de longo e atendendo questões macro, com instrumentos macros que servem a todo o setor. Vamos para a Constituição Federal. Ali é uma garantia do Estado em garantir parte dos recursos para financiamento, até por questão de segurança alimentar. O que nós observamos de 1994, com a constituição da CPR, posterior até 2022, agora com a finalização do FIAGRO, há uma tendência de colocar a atividade do agronegócio fora desse recurso, que é uma garantia constitucional que o governo tem que cumprir. E uma divisão entre agricultura familiar e agronegócio, que é justamente para talvez justificar uma política pública tão distorcida de uma realidade que nós não podemos diferenciar uma da outra, porque se trata de produtos, de alimentos. Sim.
Sim, você tem toda a razão, né? Eu acho que nós estamos ainda vivendo algumas distorções, né? Essa questão da divisão do Ministério da Agricultura com o desenvolvimento agrário, ele dividiu competências, né? Então nós temos programas que estão do lado ou de outro lado, do ponto de vista de formação de políticas é ruim. Porque você tem duas direções, às vezes você tem atender a dois contextos diferentes, sendo que é uma coisa só, o agronegócio é um só, né? Então eu acho que você, através do Estado, dar atenção aos pequenos e médios, à agricultura familiar, é fundamental. Ninguém está dizendo ao contrário disso. A questão é que esteja sob o mesmo guarda-chuva. Perfeito. Né? Sobre o mesmo comando, a mesma diretriz. Então, nesse contexto, essa recente alteração nos pareceu, e foi assim, setorialmente foi muito comentado, que ela iria trazer certas ineficiências, evidentemente certas ineficiências, ou burocracias, ou atrasos até, na formação das políticas agrícolas. Então, olhar, né, para o setor como um só, num contexto planejado, de longo prazo, é fundamental, sobre uma mesma diretriz, um mesmo plano de trabalho. Então, a gente defende isso, acredita nisso, pena que a gente, nesse início aqui de um novo governo, ainda está ensaiando ali a melhor condução dessas políticas públicas, e nós vamos ver aí, logo, o fechamento do plano de safra, que vai, de certa forma, buscar atender, mas já vem sofrendo bastante, né, dentro desse novo contexto e novo governo. A CNA, outras instituições, a ProSoja Brasil, a OCB, têm aí reivindicado, né, e colocado as demandas para o mapa em relação a essas linhas de financiamento para a safra. Até quando, ou até quanto, isso vai ser atendido? É difícil de responder. As demandas têm aumentado ano a ano, e é natural. Você tem preços diferentes, custos de insumos diferentes, margens menores, e, portanto, o que a gente vem defendendo na tua pergunta anterior já vinha retratando esse quadro, nós precisamos tirar o peso desse fomento mais público, né, de direcionamento de recursos, equalização de taxa de juros, para passar para um contexto de crédito privado, né, e que liga ao mercado de capitais. Portanto, você vai tirar uma pressão orçamentária do governo, vai criar instrumentos suficientes, seguros e transparentes no mercado que os agentes e investidores possam tomar, possam, portanto, financiar essa atividade, que é tão rica, é tão importante, né, com aquilo que você falou no início, com a própria sociedade se envolvendo, né? Nós, enquanto coletividade, temos interesse que esse setor dê certo, que esse setor cresça, que esse setor se desenvolva. Veja, quando nós tivemos o censo agropecuário, as regiões que mais cresceram no Brasil, de melhor IDH, eram as regiões agro. Exatamente. Então, fundamental você criar um contexto social positivo através de uma atividade econômica rentável, produtiva e eficiente, como um hábito sustentável, verde, né? Dá enormes exemplos aí de sustentabilidade. Então, é nesse contexto que eu acho que essa nova política tem que se assentar. Há alguns sons bons vindo aí, que é o governo buscar linhas de sustentabilidade, readequar os programas BNDES. Então, esse também é o outro lado da moeda. Há esse contexto de tentar dar esse direcionamento dentro de um novo paradigma, né? Por outro lado, a questão de crédito é central dentro das políticas agrícolas. Hoje, o tronco principal é o crédito seguro e comercialização. Então, a gente realmente precisa dar esse melhor direcionamento, né, e tentar integrar isso a práticas globais como o ESG, né, que veio para ficar, e que o agronegócio pode ser um excelente exemplo. Perfeito, perfeito. Nós precisamos prestar atenção porque quem está falando, Dr. Renato Buranello, ele é protagonista desde os debates iniciais de CPR, de criação do Fundo de Investimento das Cadeias Produtivas, e o que o senhor acaba de colocar aqui é muito importante. Alternativas para autofinanciamento da cadeia produtiva do agronegócio. Exatamente isso. Assim,
nós temos uma construção, você lembrou muito bem, desde 94, isso não começou agora, né? A linha regulatória da direção, ela mostra um sentido. Qual o sentido? De que a gente tem que tirar o peso do público e levar mais para o privado. Então, cabe ao governo, como tem feito, incentivar novos instrumentos financeiros, né, de captação para o setor. Desde a CBR, a gente inaugurou dentro do Elo Produção esse financiamento mais privado que público. Depois, em 2004, a gente teve os novos títulos do agronegócio, né? Veio o LCA, o CRA, o CDCA, o CDAWA, títulos de armazenagem de produtos, carregamento de estoque, por exemplo, né? E você falou muito bem, nós fechamos esse ciclo, né, muito virtuoso, eu diria, cresceu muito esse contexto, né, com a CPR Verde, o decreto da CPR Verde e o FIAGRO, né? Que, de certa forma, o FIAGRO embala tudo isso. Ele é um grande veículo para captar recursos comprando esses papéis, né, gerindo esses papéis, esses ativos do agronegócio. Então, seja imóvel rural, seja contratos de arrendamento, seja recebíveis futuros, tudo isso cabe dentro de um fundo dedicado como esse, e o governo fez seu esforço. Também, aqui não podemos deixar de ressaltar, né, a frente parlamentar fez um trabalho excepcional na condução desse trabalho, vários deputados dedicados a isso, né, para quê? Para trazer políticas de fato mais eficientes, mais inovadoras, com menores custos, né, e melhor experiência do produtor. Perfeito. Nós começamos esse caminho, agora precisamos desenvolvê-lo ainda mais. Perfeito. E aí uma atividade muito importante que está sendo desenvolvida pelo IBDA, junto em parceria com o IPA, CVM, é trazer esse contexto para o produtor rural, para as cooperativas, para o agronegócio, perceber a oportunidade de negócio que tem pelo autofinanciamento através do FIAGRO. Você também tem toda a razão. Eu acho que falta comunicação, né? Teve pautas, né, importantes congressos, né? A própria BAG, eu sou ali da diretoria da BAG e a gente teve um congresso inteiro dedicado à comunicação do agro. Às vezes a gente se comunica mal, né? Então você tem os instrumentos, mas não sabe como usá-los, né? Você tem saídas, mas você não sabe como acessá-los, né? Então, assim, nessa questão foi muito proveitoso a nós, através do Instituto Brasileiro de Direitos do Agronegócio, o IBDA, poder, né, firmar um convênio com a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que é, na verdade, o regulador do mercado de capitais, e, de outro lado, com o próprio IPA, Instituto Pensar Agro, né, base técnica da Frente Parlamentar da Agropecuária, no desenvolvimento do mercado, levar os conceitos ao produtor rural, né, e lá na ponta, não ficar, como a gente diz, da Faria Lima para Faria Lima. Vamos levar fora do mercado financeiro, dos financeiros, aqueles que de fato são a peça mais importante desse contexto. A produção rural, o produtor rural, as cooperativas, né, e a agroindústria relacionada a eles. Então, nesse contexto, eu acho que a gente está nessa caminhada virtuosa, é uma verdadeira jornada, eu diria, né, e ela tem muito ainda a levar para que possa efetivamente materializar todo esse esforço em operações, em novos créditos, em novas linhas de financiamento, né? Isso para nós é o mais importante. Só vamos nos sentir realmente assim, cumpridores desse dever no momento que a gente fala realmente as operações estão saindo, os produtores estão satisfeitos com essa nova fonte de financiamento. Tem um processo de amadurecimento aí dentro disso aí. E eu sei que, como militante e sacerdote desse processo de trazer essas oportunidades do mercado financeiro e do mercado de capitais para o agronegócio, é importante também destacar que ele não se restringe apenas na produção, mas na infraestrutura, na logística. Como que isso... Você tem toda a razão, é isso aí. O financiamento do custeio talvez seja o seu principal pilar, mas ele, como você bem disse, não pode estar limitado a isso. Nesse contexto, esse novo contexto é muito mais largo, né? Então, hoje, os fundos de investimento das cadeias agroindustriais, por exemplo, eles sim podem, né, comprar recebíveis, créditos desse setor, gerados nesse setor, mas também eles podem ter companhias ou deter participação em companhias de logística, por exemplo, né? Você hoje atender, né, a uma importante ineficiência na logística e armazenagem para produtos agropecuários,
poderia vir muito bem fomentado através de fundos de investimento, criando estruturas, né, de novos armazéns, aquele modelo mais americano também, que é o produtor deter o seu próprio armazém, o armazém está dentro da fazenda, né? Ele pode vender melhor, ele pode carregar melhor os seus estoques. Então, tudo isso é realmente muito importante, é um novo contexto e toda essa esteira regulatória pode combinadamente atender não só o custeio, mas outras linhas estruturadas muito mais para a infraestrutura ligada ao produtor rural. Perfeito. Nós estamos falando com o doutor Renato Buranello. Nós vamos ter um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com a análise sobre a política pública de crédito, financiamento e seguro sob a ótica do Dr. Renato Buranello. Quer vender seu carro em um clique, em apenas 24 horas? Cadastre seu veículo em revendasseminovos.com.br. Acelere, é 100% confiável. Revenda Seminovos, o maior portal de revendas de veículos do estado. Jornalismo de qualidade e a informação com credibilidade nos remetem a uma só marca. Pensar Agro, do campo à cidade. O maior e mais completo portal de notícias do agronegócio. Acesse nossas plataformas digitais. Pensar Agro, do campo à cidade. Pensar Agro, do campo à cidade, com o Dr. Renato Buranello. Dr. Renato Buranello, como é a análise a respeito da política pública de crédito, financiamento e seguro? Olha, esse é um contexto que nós estamos vivenciando agora e que realmente é o pilar, né, desse contexto da principal política agrícola no Brasil. A questão de crédito, né, a gente tem reforçando, é uma base muito no fomento ao custeio da produção. Fica ainda uma parte na comercialização e na infraestrutura, né? Então, a gente precisa talvez melhor combinar essas linhas, né? Hoje, a gente tem reforçado o aparato para o custeio e peca talvez nas outras naturezas de operação. Uhum. Na questão do seguro, né, o que a gente viu? O programa de subvenção ao seguro rural. Nesse período último, por mais que tenha havido realmente um esforço muito grande do Ministério da Agricultura, a gente notou sempre que a cada ano foi insuficiente os valores desembolsados, os valores orçados para o seguro rural. Uhum. E aí, de outro lado, como a gente já comparou em outras políticas estrangeiras, o seguro é peça fundamental. Né? Uhum. Você pode aliviar essa pressão do ponto de vista de risco do agronegócio e, portanto, ter maior segurança nesse ambiente de crédito utilizando de um seguro. Né? A estrutura do seguro, por outro lado, né, como ela não é uniforme e com riscos diferenciados a cada cultura, a cada região, ela acaba exigindo, de fato, um apoio estatal também. Uhum. Né? É como se eu te dissesse, há certos riscos no agro que não são comprados pelo mercado. Tem que alguém contribuir para que o mercado possa entrar. Eu assumir parte do risco. Perfeito. E aí outra fica com o próprio mercado. Mas ele, na integralidade, 100% não entraria sozinho. Né? Uhum. Por outro lado, dados e estatísticas também de sinistralidade ainda tem certa informalidade ou não tem uma centralidade como a gente esperava. Então, o que isso traz para o mercado de seguro? Certas incertezas, né? A participação, que eu diria, entra e sai das seguradoras, né? Porque vem, paga muito sinistro, paga muita indenização, sai. Aí, daqui a pouco, volta. Uhum. Então, nós precisamos dar mais estabilidade a esse programa de seguro. Né? Ou seja, não só com orçamento mais amplo,
mas mudanças de condições de entrada, né? Quando um agente econômico privado não está entrando, é porque ele está arbitrando, ele está falando assim, muito risco para pouco retorno. Então, talvez eu tenha que o Estado planejar melhor, dando melhores condições para a contratação de seguro, para que eu possa ter uma gama de agentes, um conjunto de agentes realmente, né, de forma comprometida e no longo prazo. Porque senão nós vamos ficar brigando por seguro ano a ano, numa insuficiência de recursos e numa falta de cobertura daquilo que de fato é a essência do nosso segmento. Perfeito. As empresas de seguro, além de ter uma análise de risco, de viabilidade, a política pública tem um peso muito forte, porque a situação do nosso país, questão climática, cultura de plantio, dentro desse continente Brasil, ela já é bem mapeado. Agora, o que influencia muito são a logística, a falta de armazenamento, a falta da estrutura e infraestrutura que o governo deveria estar apoiando e acompanhando todo o desenvolvimento da expansão agrícola. Isso leva em consideração também? Sim, com certeza é levado em consideração. As condições macro do país são levadas em consideração. Então, a gente precisa pensar na estrutura de seguro, é uma estrutura internacional. Você tem o resseguro, né? O resseguro, ele fica como uma parte do risco, na verdade. Quando a gente fala da seguradora, ela está no front, como a gente chama. Ela está aqui, ela faz a contratação, mas ela, em cessão ou retrocessão, como a gente chama, ela coloca a maior parte do risco lá fora. E aí, quando você fala em moeda, câmbio, riscos, né, acentuados ou agravados no local, no país, aquilo fica mais inviável ou de uma contratação mais cara pelas seguradoras internacionais. O resseguro é fundamental, né? Uma seguradora, ela não toma sozinha grandes proporções, ou ela teria que ter patrimônio local muito alto. Então, ela tem um patrimônio local baixo, ela usa da estrutura lá fora, que é mais parruda, tem maior musculatura, para assumir maior parte do risco. Por outro lado, como você me perguntou, as condições país, as condições locais, elas afetam na contratação? Afetam na contratação. Então, nós precisamos pensar maior para o seguro. O seguro não é uma questão escrita em uma página só. Ele é um contexto geral, interligado, vai no antes da porteira, vai para depois da porteira. E nós precisamos entender isso de uma maneira realmente definitiva, estabelecendo um programa de seguro que venha para ficar. Nós ainda estamos tapando buraco nessa questão, por mais que os esforços tenham sido feitos do ponto de vista de política agrícola. Estaria correto o produtor, vamos para o risco de produção, ele optar apenas pelo seguro do poder público e omitir a contratação de um seguro particular? Então, não é que ele está correto, é mais apropriado? Não, eu acho que essas questões elas podem vir juntas, assim, né? Você ter fundos ligados ao pagamento de prêmio, a divisão de riscos num programa de Estado, mas com a efetivação através das seguradoras privadas, né? A gente, de certa forma, né, participar muito mais das condições enquanto Estado, política agrícola ligada a seguro. Eu dou condições ao mercado operar e as seguradoras privadas vão operar, né? Senão nós vamos estatizar um seguro. Eu acho que isso não é necessário, não faria nenhum sentido. Faz sentido, sim. O Estado naquilo que, como eu disse, o mercado não compra, o mercado não consegue avaliar, faz com que o Estado cumpra com essa função de gerar um equilíbrio, né, dentro de um mercado, gerando possibilidades para os agentes privados atuarem, como atua no mercado bancário, atuar no mercado segurador também. Vamos voltar aí para a década de 60, 70, com a expansão agrícola. A trade, a troca, a soja verde, o avanço de todos esses processos de
autofinanciamento da iniciativa privada, ela criou um corpo muito grande, até porque não existia, ou o subsídio era muito ruim, proposto pelo governo, ou o recurso era muito pouco. Isso fortaleceu uma cultura dentro da produção do agronegócio? Boa pergunta. Acho que envolve várias questões, vários elementos. Eu busco estudar essas questões. Eu vou fazer aqui um paralelo que eu conheço bastante também, está ali no meu estado. O estado de São Paulo é um grande produtor de açúcar e álcool, né? E hoje bioenergia da biomassa. Quando você compara a cadeia da cana, né, a cadeia agroindustrial da cana-de-açúcar, e compara a cadeia industrial de grãos, soja e milho, principalmente, você vê diversas diferenças na origem, na gênese, né? Aqui do lado do açúcar e álcool, por exemplo, a gente não teve tanta influência das tradings. Elas fazem um papel muito mais exclusivo da comercialização. Por outro lado, em grãos, como você mesmo disse muito bem, a questão de financiamento tomou proporções maiores, né? E, portanto, peso maior dentro do desenvolvimento. Então, assim, foi muito importante. Eu acho que o setor ou a cadeia mais desenvolvida do ponto de vista global é a cadeia de grãos no Brasil, não só pelo tamanho da produção, mas pelo modelo de negócio que pratica, né? Os outros estão chegando, mas essa cadeia é bastante relevante nesse sentido e teve papel nas tradings fundamental, porque elas traziam, sim, opções de venda dessa produção e também o financiamento ligado a isso. Não posso te esconder que nos mercados, muitas vezes de origem das trades, elas não praticavam financiamento. O financiamento é mais jabuticaba brasileira. Como você falou, tinha espaço, alguém tinha que entrar nesse lugar para financiar e as trades tomaram parte disso. E em seus mercados locais, nem sempre isso é uma verdade, porque ela faz a compra e venda. O financiamento é feito através de outras fontes. O financiamento para infraestrutura, principalmente da porteira para dentro, vamos falar um pouco de armazéns. É restrito o recurso e muito restrito para o produtor rural. Com certeza. É restrito, é limitado, tem dado e gerado pouca eficiência, né? O PCA, o Programa de Construção de Armazéns, ele tem no BNDES o seu berço, tem orçamento realmente encurtado e uma burocracia muito grande. Então, o que a gente tem notado, como você disse atrás, quando chega às vezes o plano de safra, já está colhendo e tal, eu já vi situações em tomadas de recursos junto ao BNDES que quando o recurso saiu, o armazém estava pronto. Então, com recurso próprio. Né? Então, assim, não é isso. Né? Não é isso que a gente busca, não é isso que a gente quer. Realmente, nós precisamos também trabalhar, e eu tenho a certeza disso, cabe a esse mercado privado também, né, trazer situações, oportunidades para corrigir essa questão de armazenagem estática, silos e armazéns dentro da fazenda, a custos viáveis, num financiamento privado também. Perfeito. Eu acho que já chegou a hora, como eu te disse, né, nós já fizemos e fazemos muito para o custeio. Precisamos pensar mais no investimento em infraestrutura. Até porque dá garantia para o produtor ele negociar o produto dele no tempo e no momento certo que ele entender conveniente. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma garantia. Uma garantia e uma oportunidade, porque ele vai trabalhar melhor o seu preço, ele vai ter condições ou oportunidades também de colocação melhor desse produto no mercado, não, né, sendo refém de uma estrutura de má administração e gestão logística. Hoje no estado de Mato Grosso tem aproximadamente, conforme o IMEA e o Conab, 1.449 armazéns ativos no estado de Mato Grosso. Nós sabemos que é insuficiente. Há uma necessidade urgente do produtor colher, leva provisoriamente para um armazém ou já leva direto para a base, para ir para porto, para escoamento. Então ele não tem essa oportunidade. No mínimo, no estado de Mato Grosso, precisa duplicar essa regra. E não é diferente também no Paraná, Rio Grande do Sul, essa realidade. O mercado de capitais e mercado financeiro
atuando nesse setor, ele tem condições de viabilizar e dar essa oportunidade ao produtor? Eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Eu acho que está aí uma estrutura que é muito, vamos dizer, adaptada ao mercado de capitais. São estruturas de maior prazo, o mercado de capitais visa isso, né? Ele olha para ações mais de longo prazo, diferente do mercado de crédito, que é mais, né, eu tomo agora para pagar dentro do ano, dentro de 360 dias. Ao contrário, o mercado de capitais busca até longo prazo, né? Quando você está falando de infraestrutura e repagamento ou autofinanciamento da infraestrutura, você falar de 5, de 10 anos não é nenhum problema, porque boa parte dos ativos que farão parte dos fundos do investimento em mercado de capitais pode estar nesse prazo mais longo. Então, traduzir novamente essas estruturas ou a ineficiência financeira para a construção dessa infraestrutura mínima através do mercado de capitais, no meu olhar, é totalmente viável. Está faltando uma melhor comunicação e uma coisa que você sabe muito bem fazer é ligar os pontos. Nós precisamos ligar os pontos. É trazer o investidor para perto de uma demanda que é concreta e segura, mas está faltando apertar o botão correto, atender, né, e conectar essas partes de maneira eficiente. Por favor, vamos esclarecer o que é mercado de capitais e o mercado financeiro. Sim. Até para a sociedade entender, o produtor entender, a cadeia do agronegócio toda entender. Claro, vamos lá. Mercado bancário. O que é o mercado bancário? A gente chama o mercado bancário de intermediação bancária. Por quê? Porque a instituição financeira, ela faz o papel realmente de interveniente, né? Ela toma de quem tem superavitário, tem poupança, e empresta para quem não tem, para quem precisa desse recurso. E ela, portanto, ela faz a intermediação, né? O mercado de capitais, ao contrário, é o oposto, é o mercado de desintermediação bancária. Então, o tomador, ele emite um papel, o financiador, o poupador, compra diretamente esse papel. Então, você está tirando um intermediário nisso, né? Você está tirando o banco. Claro que pelo risco, pelo trabalho, o serviço prestado, ele é remunerado. Isso é normal em qualquer mercado. A questão é, esta prática também, ou a intermediação bancária, ela tem seus limites. Tem balanço bancário, tem a questão de Basileia. Tudo isso tem uma regulação prudencial que limita os bancos a certo nível de alavancagem. Só que o setor precisa cada vez mais de investimento e de financiamento. Será que o mercado bancário suporta ou já está na hora de ceder parte disso a essa desintermediação? O que é? Vamos emitir um papel, né? O investidor compra e me financia, né? Então, seja através de um CRA, seja através de cotas do FIAGRO, eu estou olhando para esse mercado de capitais, para um segmento que hoje traz spread, ele traz remuneração ao investidor, ele já tem um risco muito melhor controlado, muito mais transparente do que há anos atrás, dentro de uma evolução de governança da produção rural hoje que o Brasil exporta. Então, nós precisamos, de fato, envolver mais o mercado de capitais e buscar essa desintermediação para atrair outros recursos, outras fontes de financiamento e investimento. Mercado financeiro é quando o produtor vai no banco e faz o financiamento com taxas na qual hoje a Selic está ultrapassando, chegando a quase 13%. Então, uma taxa muito alta que ele não tem garantia de saber que o produto dele, que hoje a soja, o saco de soja vale R$ 126, ela vai para 150 ou vai para 90. Então, essa insegurança no mercado financeiro, com uma taxa altíssima de financiamento. Já no mercado de capitais, a moeda é o grão do produtor rural, que ele transforma em CPR, Cédula de Produto Rural, e dá em garantia. Não existe a intermediação da instituição bancária. Exatamente. É esse o raciocínio. O lastro no mercado de capitais é a produção rural.
poxa, verdade, lá eu estou dando na instituição financeira garantias hipotecárias, alienação de imóvel. No mercado de capitais, a gente busca descontar recebível futuro. Quer dizer, aquela produção vindoura, aquela produção que virá à frente, eu quero monetizar essa produção, eu quero trazer recursos, fazer dinheiro dessa produção futura. Então, esse recebível, esse crédito futuro pode ser colocado hoje já para fomento da atividade. E aí é o que você falou, a gente está olhando, indexando minha dívida no meu ativo, produção rural, e não diferente, correndo outros riscos externos que a produção não fazem sentido. Perfeito, perfeito. Isso é confortável para o produtor rural. Isso é confortável para aqueles que estão na cadeia produtiva do agronegócio em autofinanciar para fazer a logística, para fazer o armazenamento, para fazer um pivô de irrigação, uma usina fotovoltaica para a produção do agronegócio. Esse assunto é muito interessante. Nós vamos para um intervalo e voltamos com o Dr. Renato Buranello, justamente para dar continuidade a respeito de mercado de capitais e mercado financeiro. Jornalismo de qualidade e a informação com credibilidade nos remetem a uma só marca: Pensar Agro, do campo à cidade. O maior e mais completo portal de notícias do agronegócio. Acesse nossas plataformas digitais. Pensar Agro, do campo à cidade. Quer vender seu carro em um clique? Em apenas 24 horas. Cadastre seu veículo em revendasseminovos.com.br. Acelere, é 100% confiável. Revenda Seminovos, o maior portal de revendas de veículos do estado. De volta com o Dr. Renato Buranello, para trazer o tema aqui, a abordagem sobre as oportunidades do agronegócio no mercado de capitais e mercado financeiro. Doutor Renato, como que há hoje, atualmente, essas oportunidades? Nós fizemos um relato aí de 1960, 70, com as trades, trocas, tudo. Hoje já está consolidado juridicamente para o mercado de capitais. Como que isso se consolida e quais são as oportunidades? Não, ótima questão. É isso mesmo, né? Eu acho que a parte ligada a esse financiamento direto, privado das tradings, já é uma realidade, está muito bem configurado. Por outro lado, né, o que nós buscamos avançar, né? Em outros instrumentos financeiros que, de fato, acessem outros dinheiros, né? Então, a possibilidade, exemplo, né, a CPR troca a CPR como lastro, né, de CRAD, certificado de recebíveis do agronegócio, né, o próprio CDCA de cooperativas, de agroindústrias, né, certificados gerentes creditórios do agronegócio, né, tudo isso, esse conjunto de instrumentos serve, portanto, né, ao financiamento da produção dentro de um outro contexto de mercado de capitais. Quer dizer, eu vejo lá, né, no meu estado em São Paulo, você tem lá, né, a senhora aposentada que tem um recurso na poupança remunerando muito mal, né, não olhando para nenhuma atividade econômica, não incentivando nenhuma atividade. Você olha lá o médico que está ali com o seu consultório gerando alguma sobra. Por que eu não posso comprar uma letra de crédito do agronegócio? Perfeito. Por que eu não compro um CRA, né, fomentando lá na ponta uma atividade de barter, uma venda e compra de insumos fertilizantes defensivos de um distribuidor, de uma revenda? Então, tudo isso já passa a ser hoje viável. Tudo isso buscar esses recursos hoje concentrados nas mãos de pessoas físicas, principalmente, direcionando esse recurso diretamente ao setor tão importante e tão necessário à atividade, onde o crédito é fundamental para a manutenção desse crescimento. Então,
esse é o papel do mercado de capitais. Os instrumentos criados, seja a cédula de produto rural, seja o certificado de direitos creditórios do agronegócio, a letra de crédito do agronegócio, o certificado de recebíveis do agronegócio, foram, portanto, os instrumentos financeiros que ligam um ao outro, o poupador ao investidor, né? Então, olha que interessante, o Estado, o governo, menos envolvido diretamente ou com a pressão orçamentária que ele tem para direcionar os seus escassos recursos para atividades essenciais, deixa o mercado privado, aos agentes privados, parte desse financiamento, né? Então, nós, sociedade, coletividade, somos, sim, todos nós aqui, né, influenciadores desse mercado. No momento que eu compro um CRA, que eu compro uma LCA, eu estou desenvolvendo um mercado econômico, um setor econômico tão importante como o agronegócio. Perfeito. E o agronegócio brasileiro tem todos os requisitos de sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, segurança alimentar, para nós transformarmos a emissão dessa CPR em CRA e colocar também à disposição de outros investidores fora do país, que observam e têm um conceito do país como um grande produtor de alimentos. Sem dúvida, você falou muito bem. Acho que agora há uma vertente global, mundial. E não é um modismo, não é que isso vai passar daqui a pouco. É a questão de governança, sustentabilidade, né, e apoio social, apelo social. Nesse contexto, o agronegócio pode servir de enorme exemplo para o mundo inteiro, porque aqui, tirado raras exceções, precisamos distinguir desmatamento ilegal, né, desmatamento legal. Perfeito. Né? A gente tem, sim, um enorme campo para mostrar que a nossa produção agroindustrial, agropecuária, e também aí envolve reflorestamento, aquicultura, pesca, tudo isso é o objeto hoje setorial, né? Práticas sustentáveis, práticas de fato que são exemplo para o mundo inteiro, né? Até no resgate de carbono. Lembre-se, nosso território hoje, mais de 60% do nosso território é preservado. Perfeito. Né? Será que hoje os agentes, né, internacionais da demanda na produção de alimentos têm o mesmo contexto, né, histórico e hoje de realidade, de sustentabilidade, com uma lei tão firme como o Código Florestal, ou na verdade isso não passa de uma grande guerra comercial? Né? O Brasil já faz bem e de forma sustentável. Por que a gente está pagando talvez um preço tão alto em relação a isso? Pelo mau exemplo de poucos. Vamos fazer a distinção. Perfeito. Vamos falar o que é a grande massa. Vamos pôr o dedo na ferida sem nenhum problema. Vamos penalizar e dar sanção ao irregular. Vamos beneficiar e remunerar aquele que faz de forma sustentável. Perfeito, perfeito. O interessante é que o produtor rural, da cadeia, da porteira para dentro, ele tem que entender que a CPR, a cédula de produto rural, é dele, emitida por ele. Então ele não precisa ir no sistema bancário para pegar um financiamento. Não, a garantia é ele que dá para o fundo. Ele trava, ao emitir a CPR, aquele valor da saca de soja agora com pagamento futuro. Então ele não tem a preocupação se ele está pagando um juro alto ou um juro baixo. Ele não tem um intermediário que é a agência bancária. Ele está fazendo direto com o fundo. E esse é interessante também. Eu sei que você vai tocar nesse assunto, mas eu quero só adiantar aqui para nós, o senhor aprofundar, é que a cédula de produto rural, quando ela é emitida, é um título judicial. Mas a partir do momento que ela passa a ter um registro na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ela passa a ser um ativo financeiro. E isso traz a perspectiva do mercado financeiro fazer a captação de recurso e reverter esse recurso para o agronegócio, originário daquela CPR emitida por um produtor. É verdade, é isso aí. Esse desenho
dentro desse contexto, ele não dá um impulso, não dá uma sustentabilidade para o agro caminhar sozinho? Sem dúvida. Você falou muito bem, você fez ali um fluxo que é um fluxo real, né? O produtor tem um ativo que pode ser titularizado, eu posso colocar nem em papel. Exato. Né? Então, aquilo que é, na verdade, o recebível futuro da produção rural passa a ser paralelamente financiado através de um título representativo daquela produção. Você está monetizando aquela safra. Ao invés de receber lá na frente com a venda do produto, você antecipa esse recurso para poder fomentar a sua atividade, custear a sua atividade. E esse ativo financeiro hoje, ele pode ser muito bem circulado no mercado de capitais. Perfeito. Então, ao invés de eu trabalhar apenas 2, 3 linhas ali, você vai ter uma opção, um leque aberto, uma carteira de opções, na verdade, ligada ao mercado de capitais. Ou ele vai fazer lastro para o CRA, ou eu vou fazer a venda direto da CPR, ou eu vou fazer o barter lá na ponta e ele vai ser cedido amanhã para uma estrutura de mercado de capitais, ou um fundo, um Fiagro amanhã vai lá e pá, compra todos os CRAs, compra as CPRs, né? Então, toda essa titularização, né? O título de crédito ali representado pela CPR é um grande ativo da produção. Perfeito. E todos os esforços estão voltados a tornar a CPR cada vez mais um título central no financiamento da produção. Perfeito. Então, assim, eu acho até isso muito coerente no sentido de eu não preciso ir tão longe, sendo que um título que já foi criado em 94, já tem jurisprudência consolidada, já é aceito no mercado, ser ampliado e quebrar barreiras que antes existiam. Por exemplo, as barreiras eram muito comuns. Eu queria atrelar ao indexador, né, de bolsa, que é o mercado futuro, né? Soja, milho, Chicago. Então, portanto, tem o seu referencial em moeda estrangeira, dólar. Ah, mas não pode, a CPR não pode ter referencial. Como não? Quebrada a barreira. Desde o Agro 1, a gente alterou essa barreira e hoje a gente tem lá a possibilidade de indexar na mesma moeda. Eu estou variando o dólar, eu vou variar minha CPR também no mesmo referencial. Né? Ah, colocar uma taxa de mercado, CDI, uma taxa de mercado. Então, tem remuneração? Pode ter expressamente no título. Antes não havia, era desconto de preço. Isso trazia uma certa névoa sobre quanto o produtor está recebendo. Porque vale 100, mas eu antecipo 80. E os 20? O 20 é juros, o 20 é multa, os 20 é o quê? Né? Então, na verdade, você vai lá e fala, ó, é 100 mais taxa. É muito mais transparente, é muito mais objetivo. Então, a gente hoje tornou o título um título muito mais líquido, certo, né? E que traz muito mais segurança ao produtor e os demais agentes da cadeia também. Perfeito. E hoje está dando a possibilidade não só do produto, mas dos subprodutos também a emissão da CPR, que isso é importante. O outro processo interessante é que não há, além do produto, outra garantia, como patrimônio, imóveis, bens. Então, isso dá um fluxo com prazo, carência de prazo, 5 anos, 10 anos, 20 anos para pagar, dependendo dos investimentos aí da negociação com o fundo, e taxa já pré-estabelecida no grão. Exato. Ou no produto. Isso traz um conforto para o produtor rural. É isso aí. Você está trabalhando na mesma moeda, você está trabalhando naquele mesmo conjunto que o produtor conhece, né? Então, isso nós precisamos aqui, como nesse programa, incentivar. Quer dizer, há outras modalidades de financiamento, elas não trazem mitos ou assombram, ao contrário, eu quero mais aproximar esses novos instrumentos ao mercado de capitais e colocar a produção para dentro dele. Nós precisamos, né? Todos os países mais desenvolvidos têm mercado de capitais desenvolvidos. O Brasil precisa desenvolver mais esse mercado de capitais para o agronegócio. Então, esse é um desafio. Um dos desafios que pode auxiliar o mercado financeiro é o aumento da produtividade na terceira safra. O mercado financeiro pode financiar o pivô de irrigação,
para o produtor obter a terceira safra na mesma área, sem desmatamento, mas com uso racional e muito mais efetivo da sua propriedade, e ter a base de financiamento ou de pagamento a própria produção, parcela de produção do pivô de irrigação, né? Isso é muito importante para o produtor. Eu concordo com você. Esse desenho que você acabou de fazer aí, ele é uma mais-valia, né? Você já teria, de certa forma, ali, né, uma regulação entre produção, produtividade mais ou menos adequada. Quando é que você dá um salto? Quando você inova dessa forma. Você, né, o que a gente chama de efeito poupa-terra, né? Porque com a mesma área você está produzindo muito mais. Isso é um salto. Sim. Você está reduzindo o custo, aumentando a produção, produtividade, resultado, receita esperada. Então, tua receita, naquele primeiro modelo esperado é X, você está colocando X mais alguma coisa. E aí, esse investimento, esta estrutura a mais, poderia ser financiado sim com o mercado de capitais, com a própria produção, você está gerando excedentes, né? E também, né, dentro de contextos que hoje, né, a própria produção garante, o lastro é a própria produção. Não, você não está atrelando outros custos ou outras garantias muito mais onerosas ao produtor. Perfeito. Nós estamos falando só aqui praticamente na produção de grãos, mas essa é a mesma realidade para a produção de proteína. Suíno, piscicultura, o bovino. Sem dúvida. Né? Eu diria até mais. Você pega o setor de papel e celulose, várias operações emitidas, vários CRAs emitidos. Né? Você pega o setor de açúcar real, vários CRAs emitidos. Setor de proteína animal, outro também, vários emitidos. E quando eu falo proteína animal, eu falo também aves e suínos, quer dizer, então nós estamos com a cadeia integrada. Os contratos de integração, eles realmente fazem uma função extremamente importante, né? E podem sim, né, ser financiados dentro desses mercados, novos mercados, como eu falei, né, trazendo essas novas fontes de financiamento. Então, serve ao setor de grãos, como eu disse a você, é um setor já mais desenvolvido nessa questão de mercado de capitais, mas está carregando todos os outros. Está servindo de exemplo para todos os outros. Aí está um outro trabalho muito importante que o senhor tem desenvolvido junto ao Instituto Brasileiro do Direito do Agronegócio. Além de trazer a informação e pós-graduação, está fazendo um trabalho de peregrinação junto ao produtor rural, informando dessa realidade e toda essa experiência hoje de estar lá com o produtor, como que tem refletido e como que o senhor tem analisado? Essa pergunta é muito legal. Assim, eu tô num desafio grande, prazeroso e que tem me trazido assim, enorme alegria. O que é? Quando eu vou a Sinop, a Ribeirão Preto, agora projetando Luiz Eduardo Magalhães, e vejo a recepção que eu tive nessas praças, né, no sentido de buscar compreender melhor essas estruturas e fazer ao mesmo tempo um chamamento dizendo: não opere só com aquela forma que você faz, busque outras formas. Busque outras maneiras. E nós levamos essas opções de financiamento novas, levamos inovações à ponta. E você vê, dentro de plateias grandes, 300, 400 pessoas, na grande maioria produtores, balançando a cabeça no sentido positivo de dizer: eu entendi, gostei e quero acessar. Isso é uma mudança de paradigma. Isso é uma completa mudança de paradigma. Então, o Instituto Brasileiro de Direito do Agro tem feito esse papel, tem um convênio com a CVM, tem um convênio com o IPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, no sentido de levar conhecimento, de tirar barreiras, de tirar mitos, na verdade. Quebrar paradigmas. É mais difícil? Por que é mais difícil? Claro que não. Você está fazendo a mesma coisa, só que de uma outra maneira, né? Desonerando, ao contrário, puxando menos garantias, exigindo menos burocracia, dando experiências ao produtor muito mais eficientes. Quantos hoje aplicativos de celular transmitem essa operação de mercado de capitais
de uma maneira muito mais eficiente. Um outro momento, eu acredito que vocês vão entrar na área de cooperativa. O desenho da cooperativa é fantástico, porque ela já faz isso com seus cooperados. Ela autofinancia o produtor, que é o seu cooperado, para produzir, ela mesma efetua a compra ou a pré-industrialização dos produtos dele. Imagine a cooperativa administrando um fundo, tendo um fundo próprio. Ela vai pegar o recurso dela, colocar para todo o Brasil a opção do João, da Maria, do cidadão, fazer o investimento, aumentar o porte de capacidade de financiamento e de ajuda para os seus cooperados. Não só na produção, mas muitas vezes ele vai ampliar a área dele de produção com um novo arrendamento, com um pivô de irrigação, com uma represa, com uma construção de armazéns, e isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma, é o que você falou. Nós temos assim hoje, né, todo um contexto de cadeia integrada, né? O que a gente precisa? Mais investimento, né? E melhorar cada vez mais a produtividade, gerar mais receita. Então, a pedra de toque ali é eficiência. Eu quero gerar eficiência. Preciso melhorar métodos, modelos de negócio, integrar melhor a produção rural. Como é que a gente faz? Buscando esse novo dinheiro, buscando esse financiamento através do mercado de capitais, que, como eu disse, vai além do custeio, vai além da safra. É mais de longo prazo, ele é mais estruturante, ele é melhor planejado. A gente que consegue enxergar isso é tranquilo, mas quando essa ficha cair para o produtor, para a cooperativa, para a agroindústria, que esse é o caminho, o Brasil vai explodir muito mais do que é protagonista hoje na produção de alimentos, commodities, de fibras, etc. Sem dúvida, não tenho dúvidas disso. Doutor Renato, alegria estar aqui contigo, recebê-lo aqui no Pensar Agro. Eu gostaria que você pudesse fazer as suas considerações e aqui registre os nossos agradecimentos. Eu quem tenho que agradecer, prazer foi meu. A gente já vem falando muito disso. Você é um incentivador dessas nossas atividades, tem estado muito presente nisso. E eu chamo mesmo, né? A sociedade toda precisa olhar o setor. A sociedade precisa entender melhor o setor. É um setor que influencia todo o nosso contexto, né? É inevitável, aqui ninguém pode dizer que está afastado desse segmento, porque se você coloca o etanol no seu carro, você está integrado, se você está comprando um alimento, você está integrado, né? Então, todo esse contexto, você está vestindo uma roupa de algodão, você está integrado, então todo esse contexto hoje é um contexto social, é um contexto integrado de sociedade que tem que olhar, né, naquilo que gera riqueza ao país, emprego, rentabilidade, né? E, portanto, um contexto social muito mais positivo, né? Merece a nossa atenção, merece melhor entendimento e compreensão. Então, hoje, o setor não pode falar só para o setor tem que falar para a sociedade. A sociedade brasileira tem que entender esse segmento que é tão específico, tão particular e tão importante, né, para o nosso país. Maravilha.